Bom dia, caríssimos alunos do terceiro ano Miramar Roquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem 2021, quinta-feira, 19 de agosto, terceiro bimestre. Professor Maurício, com as nossas aulas de revisão geral de filosofia. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao terceiro bimestre e há mais algumas questões a serem resolvidas. Vamos então, salvo engano, página, deixa eu ver aqui, terceiro bimestre rolando aqui, exatamente, página 8, não é? Das 12 páginas deste módulo que vocês vão receber em seguida, ok? Então, terceiro bimestre, Filosofia Moderna, parte 1. Só recapitulando aqui, ó, os capítulos, os itens deste terceiro bimestre, dessa primeira parte de filosofia moderna. Então, o primeiro item, significado da filosofia moderna, para a gente entender melhor o contexto em que se deu a filosofia moderna, ou pensamento moderno, os temas principais, os principais pensadores, o contexto histórico, aqueles eventos que marcaram o início do pensamento moderno, a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, cientista, físico, matemático, não é? E Giordano Bruno e Galileu Galilei, um grande matemático também, que o apoiaram. Então, Giordano Bruno e Galileu Galilei apoiaram totalmente a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Em seguida, nós temos exatamente uma das características da filosofia moderna, o antropocentrismo, o homem, centro da filosofia moderna, centro das atenções, das pesquisas, dos estudos. O homem, tema central, portanto, da filosofia moderna. Temos aqui Galileu Galilei e o método matemático do mesmo cientista estudioso, ok? Michel de Montaigne, físico cético, mas cujo pensamento, se a gente for analisar direitinho, faz sentido, ok? E temos aqui o segundo Nicolau Maquiavel, um filósofo político, tá? Amoral, inclusive, tá bom? Mais abaixo temos um grande pensador, estudioso, empirista, Francis Bacon, que nós vamos aprofundar na parte 2 da filosofia moderna, ok? Depois nós temos o pai do racionalismo moderno, René Descartes, ok? E a sua teoria das ideias inatas, o racionalismo, portanto, defendido por ele, e aqui vocês releiam todos esses temas, todos esses capítulos, releiam bem para entendê-los todos. Nós vamos aprofundá-los nas nossas aulas presenciais, ok? Temos aqui uma coisa importante, não é? Descartes, não esqueçam que vocês podem exatamente associar, nunca vão esquecer essa reflexão dele. Olha aqui, Descartes percebeu que enquanto questionava tudo, ele pensava, esta era a única verdade livre de qualquer dúvida, e pensar é existir. Então, ele concluía, penso, logo existo. Essa expressãozinha não é única dele, ok? Nenhum outro pensador a elegeu. Ele é o autor desta conclusão, desse raciocínio lógico, ok? Filosófico. Sim, então, ele caracterizava também o seu pensamento caracterizado como um pensamento dualista, o dualismo cartesiano. Para Descartes, existem no mundo apenas duas substâncias. Mas, professor, aqui temos três substâncias, é verdade. Mas existem no mundo apenas duas substâncias. A substância pensante, que é o próprio ser humano, né? Consciência humana, o eu pensante, e a substância extensa, o mundo físico, corpóreo, material extenso. Ok? Esta terceira substância não é do mundo, não pertence ao mundo. É o próprio Deus, se refere ao próprio Deus, o ser criador de todos os seres. Essa substância não faria parte deste mundo, pois Deus é transcendente, distinto de sua criação, ou diferentemente outro, ok? Essa expressão também é muito própria de René Descartes. Em seguida, nós temos um outro racionalista muito radical, Baruch Spinoza, ok? E aqui está o pensamento dele, nós vamos aprofundá-lo, leiam e releiam este pensamento de Baruch Spinoza, que foi
que foi, portanto, cuja teoria foi classificada como uma teoria panteísta, uma teoria teológica panteísta, pois atribuía a Deus a característica de estar presente materialmente em todas as coisas, em todos os seres. Spinoza acreditava que tanto a imanência quanto a transcendência só poderiam ser conhecidas por meio do intelecto racional, né, da matemática, das observações subjetivas da razão, ok? Muito bem. Aqui as questões que vocês têm para resolver, na aula passada eu já as enviei para vocês, a questão 1, 2, 3 e 4, e nós temos aqui, na página seguinte, aqui as teorias, as alternativas da questão 4, e acrescentando aqui uma questão 5, que na aula passada não tivemos espaço, não acrescentei, aliás, ok? Então, a questão 5 está aqui. Este filósofo procurava provar, através dos pressupostos da lógica e da matemática, que Deus existe e que está essencialmente presente em todas as coisas, que Deus não está nem fora, nem dentro do universo. Ele é o próprio universo, afirmava este filósofo. Seu nome era... Aqui estão as alternativas, ok? Mais à frente, nós temos mais outras 4 questões a serem resolvidas. E na semana que vem, nós vamos falar sobre Blaise Pascal e Gottfried Leibniz, fechando aqui a primeira parte da filosofia moderna. A partir daqui do processo de conhecer e outros temas, faz parte já, a partir daqui, repetindo, da parte 2 da filosofia moderna, parte 2, ok? Então, vamos ver as outras 4 questões a serem respondidas por vocês na aula de hoje. Aqui estão a questão 6, ok? A questão 7 e a 8. Portanto, formando aqui com a questão 5, 4 questões para vocês responderem a mais, ok? A questão 6, a filosofia moderna significou a revalorização do ser humano e da natureza e o surgir de uma nova consciência racional, como fator essencial no processo de construção do conhecimento, e trouxe-nos uma nova visão sobre o mundo, a sociedade e o próprio homem. Então, a partir do século XV, uma série de eventos deflagrou um amplo processo de mudanças em toda a Europa, dando início ao pensamento e à ciência moderna. Identifique-os. Claro, aqui vocês devem escolher a alternativa correta, em que estão presentes todos os eventos, tá bom? Corretos os eventos dentro do contexto do início da filosofia moderna, que contribuíram para o início da filosofia moderna e, portanto, o fim da era medieval. A 7ª questão, este filósofo se voltou contra o reducionismo matemático e racionalista, chegando a afirmar: o homem jamais poderá provar a existência de Deus através da razão e da geometria. Só através dos olhos da fé é que se pode vislumbrar Deus. Ele preferiu escrever sobre a trágica e contraditória existência humana. Seu nome era... Aqui estão as alternativas, e ele aqui, a figura deste filósofo, tá bom? E, finalmente, a questão 8 desta aula de hoje. Este filósofo percebeu que, enquanto questionava tudo, ele pensava. Esta era a única verdade livre de qualquer dúvida, e pensar é existir. Então, concluía: penso, logo existo. Esta verdade é absolutamente certa e segura. Ele a adotou como princípio básico, método de sua filosofia. Seu nome era... E aqui as alternativas. Ok, meus caros, é isso por hoje, ok? Até amanhã com a aula de Sociologia. Um bom dia a todos e Deus os abençoe. Tchau, tchau.